Olá, meu nome é Stefan Bolles, sou músico e esse é o vídeo Os Estudos Madureirianos e as Influências Estilísticas e Técnicas de Antônio Madureira. Bom, mais do que uma videoaula, isso aqui é um registro dos processos criativos de composição dessa pequena obra de estudos, ou seja, uma obra didática, que homenageia esse grande compositor brasileiro que é o Antônio Madureira. Bom, para isso, esse vídeo, eu vou começar falando um pouquinho da minha relação com o Antônio Madureira, como eu me deparei com a obra do Antônio Madureira, depois um pouquinho das influências estilísticas, em especial do movimento armorial, por fim um pouquinho dos aspectos técnicos, mecânicos, de execução, que eu fui influenciado a partir da obra do Antônio Madureira, e depois, por fim, eu deixo vocês com a execução dos 10 estudos madureirianos. Eu me deparei com a obra do Antônio Madureira de uma forma bem por acaso. Ainda na época de estudante, adolescente, aprendendo violão, eu tinha um colega que tocava muito uma obra chamada Rugendas, que com certeza é a obra mais conhecida e tocada pelos violonistas. Naquela época eu não tinha nem a capacidade técnica de tocar aquela música, mas alguns anos depois, já na faculdade, me lembrei dessa música e quis voltar a estudá-la. Também por acaso, bem próximo a essa época, eu fui convidado para entrar num grupo que chama Madureira Armorial, um grupo que eu faço parte até hoje e que tem a intenção de pesquisar, compor e tocar músicas influenciadas pelo quinteto armorial e pelo movimento armorial. Então, já bastante dentro desse universo de pesquisa da música armorial, eu me deparei com a necessidade de se fazer uma pesquisa acadêmica em torno da obra para violão solo do Antônio Madureira. Foi então que na Unicamp, a minha pesquisa de mestrado, defendida na Unicamp, pesquisou a vida e a obra do Antônio Madureira e de algumas obras especialmente influenciadas por essa estética armorial. E foi assim esse meu primeiro contato com o Antônio Madureira e com esse universo. Então, bom, eu já deixo um convite para vocês, para conhecerem o trabalho do Madureira Armorial e esse meu disco, onde eu interpreto somente obras para violão solo, claro, do Antônio Madureira. Bom, agora a pergunta que surge é: o que é o movimento armorial e quem foi Antônio Madureira? São duas perguntas importantes para a gente entender os 10 estudos madureirianos. O movimento armorial foi um movimento lançado na década de 70, é um movimento que é encabeçado pelo escritor, dramaturgo Ariano Suassuna, que tinha uma visão muito ampla da música brasileira especificamente, mas também muito ampla da música nordestina. Ela tinha a intenção de explorar os folguedos, a música popular do Nordeste brasileiro e assim criar um movimento em torno de várias manifestações artísticas. Então, não só a música, quanto a literatura, através da literatura de cordel, através das artes plásticas, da xilogravura. Então, é um movimento artístico muito amplo de manifestação da cultura popular. Bom, Antônio Madureira nasceu na cidade de Macau, no Rio Grande do Norte, e já na adolescência ele vai para o Recife, onde ele vai estudar violão, onde ele vai também se incorporar ao universo cultural ali daquela cidade. E ele, logo na década de 70, vai fundar o Quinteto Armorial, que foi um quinteto muito importante para aquele momento, e um quinteto que retrata muito bem qual que é a sonoridade musical que o Ariano Suassuna estava buscando para o movimento armorial. Então é importante salientar que a música armorial, ela não é em si um gênero, mas ela é um estilo ou uma estética que explora vários gêneros da música nordestina. Então você vai ter ali o canto dos repentistas, você vai ter a influência do pífano, a influência da rabeca, a influência do baião, do coco, a influência do frevo, a influência do maracatu. Então, diferentes gêneros nordestinos foram incorporados pelos grupos que exploraram a música armorial, porque depois do quinteto, outros grupos também começaram a explorar, tiveram influência e mentoria do Ariano Suassuna. E quando eu digo que os 10 estudos madureirianos tiveram
uma influência estilística do Antônio Madureira não é só da obra para violão solo dele, mas é de todo esse universo que engloba a música de Antônio Madureira. Então, alguns dos elementos técnicos que vocês vão conseguir achar nos 10 estudos madureirianos que também estão na obra do Antônio Madureira são, obviamente, estilos nordestinos, né? Influências do baião, influências do frevo, influências do maracatu. É claro que o Antônio Madureira tem formas particulares de traduzir esses gêneros para o violão. Então, coisas como arpejos que enfatizam a batida do baião, ou, por exemplo, elementos melódicos do frevo, batidas percussivas que a gente acha no maracatu, tudo que a gente acha em algumas obras, eu pude tentar incorporar. Como eu disse, são maneiras da gente tentar isolar aqueles elementos e trabalhar ele em pequenas obras. Então, outros elementos que eu tentei explorar, escordaturas. O Antônio Madureira ele usa uma coisa muito interessante do instrumento, que é explorar ao máximo o idiomatismo do instrumento. Então, a sexta corda em Ré, uma coisa muito comum na obra dele, na obra para violão como um todo. Uma coisa interessante também é a quinta corda em Sol, que também dá uma outra sonoridade para o instrumento. Arpejos. Algumas das obras que eu busquei foi Asas do Baião, Rugendas, Frevo Paraçati, Urutau. Todas essas são obras do Antônio Madureira que eu busquei elementos técnicos de execução. Quando eu estou dizendo técnicos, nesse primeiro momento eu estou falando de execução motora, né? Então, basicamente, arpejos ligados e escalas, né? que eu pude explorar nos meus 10 estudos. Agora, outro elemento técnico que também foi importante para mim foi o elemento da composição. Ou seja, conhecer profundamente a obra para violão solo do Antônio Madureira e também esse universo cultural que envolveu a trajetória artística dele, me fez compreender um pouquinho mais como eram os processos de composição dele e como ele colocou isso, incorporou isso na obra para violão solo. E obviamente eu tentei também fazer a mesma coisa nos meus 10 estudos. Agora, claro, eu não tentei plagiar o Antônio Madureira, então eu coloco um pouquinho das minhas influências e um pouquinho da minha linguagem composicional, que passa por influência de diversos compositores, como Sérgio Assad, como Sebastião Tapajós, Ulisses Rocha. Então, às vezes, nesse processo, eu estava estudando uma música de algum compositor e vinha algum elemento e eu já incorporava aos estudos. Então, Léo Brauer, por exemplo, não só na concepção geral dos 10 estudos, mas, por exemplo, quando você usa um elemento motor e aquilo perde totalmente o sentido tonal e passa a ser um elemento técnico de estudo da técnica do instrumento. Bom, esse foi um pouquinho do meu processo de composição dos 10 estudos e para finalizar esse vídeo, na verdade eu queria deixar com vocês uma interpretação minha dos 10 estudos madureirianos. Espero que vocês gostem.